Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, tá? A iluminação não tá muito boa aqui, devia estar gravando em outro lugar, mas tudo bem, tá? Eu vou tentar ser breve, vou tentar ser rápida, porque eu quero abordar os 4 episódios num vídeo só. E aí eu sei que eu vou começar a gravar e não vai ficar tão bom quanto eu gostaria que ficasse, tá? Não vou poder fazer tão detalhado, porque eu acho que vai ficar muito demorado e eu não vou conseguir falar dos 3 com tanto empenho, assim, sabe? Mas é pra falar pra vocês aqui, vocês já devem ter visto aí no título, sobre histórias do impossível, histórias impossíveis, que é uma série que passa, não é toda semana, todos os dias, mas ela passa de vez em quando com algum tema na Globo, no horário da tela quente, tá? Então acabou que ontem não teve vídeo e na sexta-feira eu soltei, mas não me lembro se eu não deixei privado. Então, se vocês não assistiram, dá uma olhadinha, que é o da carne de soja, tá? Então, só pra voltar pro nosso vídeo aqui, né? Recados dados. Voltando aqui pros nossos vídeos. Quando saiu o primeiro episódio, eu fiz bem completo, fiz bem detalhado o vídeo pra vocês, falando sobre essa série, né? E quando saiu o segundo e o terceiro episódio, eu tava com o telefone estragado, então eu não consegui gravar pra falar pra vocês o que eu achei, o que eu não achei da série, né? Desses episódios da série. E também agora, quando foi sair esse, né? Que eu assisti agora de noite, meu telefone não está com memória suficiente. E já tá dando ruim de novo essa porqueira. Então eu falei assim, não, eu vou gravar de uma vez, vou aproveitar, porque se eu não conseguir gravar depois, aí vai ficar muita coisa acumulada, tá? Então só pra recapitular, e eu vou pesquisar, porque eu só acabou aqui a série, eu já vim comentar. Eu vou pesquisar ainda para uma das informações que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mas eu acho que eu não estou errada na informação que eu vou passar, tá? Mas de qualquer forma, é só para dar uma resumida para vocês, tá? O vídeo do primeiro episódio eu vou deixar aqui para vocês nos comentários ou na descrição do vídeo, tá? Vice-versa. Mas só pra dar uma resumida, tá? O primeiro episódio era sobre, na minha percepção, uma mãe passando por uma depressão pós-parto, onde ela fica meio que doida, assim, com algumas coisas, né? Doida forma de dizer, tá? Mas ela fica meio que paranoica com algumas coisas que estão acontecendo e ela não sabe diferenciar se o que aconteceu foi real ou só fruto da imaginação dela, tá? Apesar que no final, e aqui não é spoiler, porque eu falei naquele vídeo, tá? Então se vocês forem lá pesquisar, vocês vão ver contando a história inteira. No final meio que deixava entender que tanto poderia ser coisa da cabeça dela, como não, tá? Apesar que naquele vídeo eu acho que cheguei a comentar com vocês. É estranho, porque se foi real, cadê o corpo, né? Mas enfim, tá? Assistam, porque até então, pra mim, tinha sido o melhor episódio, tá? O primeiro, em disparado, o primeiro episódio, porque eu curto essa coisa mais de terror, meio que sobrenatural. E que não teve um pouco no segundo e no terceiro, mas ali como o primeiro tinha me pego e eu olhei assim, não vai ter episódio que bata esse aqui. Aí veio o segundo e o terceiro que eu não gravei, porque né, expliquei pra vocês, tava com o telefone ruim, mas também tinha esse lado meio que místico, meio que sobrenatural. Que o segundo ele era com tema indígena, e basicamente os episódios. Tá meio escuro, né, gente? Não sei, deixa eu ver se eu venho um pouco mais pra cá, se dá uma melhorada. Tá meio estranho aqui, não tá fazendo diferença, tá, gente? Mas eles são basicamente assim, eles são liberados conforme o tema, sabe? Tipo, a gente tá
que nem agora, é uma... Ai, eu esqueci agora o nome que fala, mas é a ver com o idoso, né? Então, o episódio de hoje tinha sido relacionado com o idoso. O do terceiro era LGBT, então ele foi meio que divulgado junto na semana do orgulho gay e causas ali do LGBT. Eu não vou saber falar a sigla inteira, porque pra mim já tá bom falar só LGBT, que sabe que engloba tudo, tá? Porque eu não sei alguma coisa que ia mais e... Enfim, tá? Eu não lembro pra falar certinho a sigla, tá? Mas enfim, cada um deles meio que saiu conforme tinha alguma coisa relacionada ao episódio, tá? Então no segundo era com tema indígena e era a história de duas primas que uma resolveu morar na cidade e a outra preferiu ficar na aldeia. E se eu não me engano, a que fica na aldeia, ela canta bastante coisa relacionada. Desculpa aqui que eu tô segurando o telefone, tá, gente? Ela canta bastante assunto relacionado aos indígenas, à tribo dela e a vivência dela. E aí nisso dela gravar a música dela, tudo ele falando sobre sobre as vivências dela, tá? Porque às vezes tem palavras que não saem, tá, gente? Desculpa. Ela chama essa prima que já tá na cidade com uma amiga dela pra gravar ali e tal. E aí meio que elas têm o momento delas de gravar a música, que só tem um momento que elas podem gravar, porque a câmera e microfone para capturar áudio, essas coisas, é emprestado. Então ela só tem aquele momento ali, aquele final de semana para gravar. Então acaba que... Deixa eu ver se eu consigo parar aqui a câmera, gente. Espera só um pouquinho, porque vai pesar o meu braço. Só um pouquinho, gente. Ai, gente, não ficou das melhores, mas pelo menos eu tenho um apoio aqui pro meu braço, tá, gente? Mas voltando ao nosso assunto aí. Aí elas estão com esse material emprestado, só tem aquele final de semana pra poder gravar. E aí nesse meio que final de semana ali que elas estão gravando, elas passam por várias DR sobre não querer, não ter orgulho da tribo, não querer estar na tribo, entre outras coisas. Deixa eu ver se eu ligando a outra luz não melhora. Melhorar, não melhorou, tá? Mas eu tô sentindo que tá um pouquinho diferente, tá um pouquinho melhor. Mas assim, depois vocês me dizem se ficou bom ou não, tá? Mas voltando ao assunto. Então elas meio que tem umas DRs ali, elas discutem alguns assuntos que estavam meio que engasgados, e nisso a amiga, se eu não me engano, de uma das primas, ela acaba correndo ali pela floresta e elas meio que descobrem que tem, eu não sei se é garimpo ou se é caçador, ou se é só caçador, tá? Mas sei que elas meio que descobrem que tá tendo exploração ali da mata, e elas ficam bem tristes com isso. Elas encontram uma cabaninha, aí nessa cabana acontece algo sobrenatural, que aí vocês precisam assistir para vocês verem, porque é bem bonita, tá? Não é uma série, não é um episódio ruim, tá? Só que assim, do que eu tinha visto do primeiro episódio, aquele eu achei que ele tava um pouco arrastado, assim, a história, sabe? Mas quando chega nessa parte da cabana, tu meio que entende, assim, toda a complexidade das origens, sabe? Tipo, eu tenho vô que é... Eu não sei se fala mestiço, mas ele é misturado. Ele é índio com negro. Mas assim, eu tive pouco contato com ele, assim, era mais na infância, né? Amava esse vô. E assim, eu não sei
se ele teve muita vivência, assim, com esse lado indígena da família dele, assim, sabe? A cultura indígena. Mas é uma coisa bem interessante e ali dá pra ver essa interação entre as primas, né? Que mesmo não estando morando na aldeia, né? As duas, na aldeia só uma, elas ainda têm essa ligação e esse contato de, de serem ligadas à natureza e às origens delas, tá? Aí eu vou deixar o resto pra vocês assistirem, porque a série toda ela é muito boa, tá? Já no terceiro episódio foi só um pouquinho, gente. Desculpa, gente, que eu não tava respirando muito bem. Daí eu coloquei remédio aqui pra ver se melhora, tá, gente? Mas enfim, tá? Então, o primeiro, só pra recapitular. O primeiro era o da mãe. O da mãe é empregada, né? O segundo era o indígena. E o terceiro era do LGBT. Que esse do LGBT, como é que foi, tá? Eu não vou saber falar o nome dos episódios pra vocês, porque já faz um tempinho. E pra vocês terem uma noção, o episódio acabou não tem meia hora e eu não sei nem qual era o nome do episódio que acabou agora, tá? O quarto episódio. Porque eu tenho um probleminha aí sério de memória. Mas é assunto para outro vídeo, tá? Então, o terceiro, que era sobre o orgulho LGBT, ali conta a história de duas namoradas, tá? A princípio, elas meio que se dizem amigas, né? Mas isso fica claro que uma delas quer levar mais a sério o relacionamento, enquanto a outra tem um pouco de medo da reação das pessoas. Elas vivem numa casa, né? A dona da casa e a outra vai pra lá. E aí elas... Então meio que a casa fica meio que no meio de um campo de obras, assim, sabe? Tá rolando uma obra ali nos arredores da casa. E aí elas meio que não querem vender a casa. A dona da casa não quer vender, aí depois quer, aí depois não quer. Meio que uma enrolaçada, sabe? Mas meio que vai contando a história delas. Enquanto aqui a dona da casa sai pra trabalhar, se não me engano é com quentinha, ela sai pra trabalhar. A namorada fica em casa e a casa tem um dos vidros quebrado por uma pedra. E ela tem quase que certeza que não foi acidental, foi pra amedrontar e expulsar elas de lá. Nisso, elas meio que já estão numa situação que, em vez delas estarem bem, como elas estavam no início, elas estavam mais brigando por conta da situação da casa, sobre ficar ou não ficar na casa, até que acontece alguma coisa, que eu não vou contar pra vocês exatamente o que foi, que meio que fazem essas brigas se intensificarem, até chegar uma pessoa na casa, que é tipo um faz tudo, assim, uma senhorinha que é tipo um faz tudo, que fazem elas reavaliarem a relação delas e a relação delas com a própria casa, sobre essa questão de se libertar, de não serem elas mesmas, né? A dona da casa, se não me engano, né? A moça que é dona da casa, ela é lésbica e a namorada, ela é uma mulher trans. Então, é um casal que provavelmente já seria... Só por ser homossexual já seria visto com uma certa estranheza pelas pessoas. Mas no caso delas, né, uma mulher lésbica e uma mulher trans, em meio ali a uma obra, né, um campo de obra, que geralmente é mais homens, né, mais ou menos aquela coisa mais sisuda, assim, mais cabeça fechada, se torna maior ainda
a estranheza para as pessoas. Então elas têm um pouco de receio, né? Mais a moça que é dona da casa do que a própria namorada de se ver como trans e homossexual, né? E aí com a chegada dessa senhorinha, elas meio que se libertam disso, sabe? Tudo e qualquer amarra que tivesse nelas ali meio que parece não ser mais o suficiente para segurar elas. Mas é bem emocionante. Ao tanto que até então o meu ranking tava o primeiro episódio, o terceiro e o segundo. Mas depois do episódio de hoje eu fiquei assim, nossa, que episódio legal. Amei o episódio de hoje. Vocês estão vendo assim, né, com a minha empolgação de querer gravar e vir logo contar pra vocês. Então, o quarto episódio, que foi o episódio que foi ao ar hoje, ele era pra homenagear os idosos. E também, agora acho que é semana do idoso. Enfim, eu não vou saber falar pra vocês porque a minha cabeça buga, tá? Então eu tenho que me atentar e me apegar às coisas que a minha mente ainda tá fresca, tá? Então, basicamente, o episódio de hoje, ele foi contando a história da Cleide. Não era Cleide. Esqueci o nome da mulher. Eu tava com o nome das duas na cabeça. Esqueci. A outra eu não esqueci. A Bex eu não esqueci, mas a motorista de aplicativo eu esqueci. Mas eu acho que é Cleide o nome dela, tá? Não... Cleide ou Neide. Acho que é Cleide, tá? Mas eu já tô aqui enrolando os nomes, tá? Se tiver errado, me desculpe, gente. Mas é cabeça nas nuvens, tá? Vou explicar isso mais pra frente pra vocês também, tá? Me desculpem. Mas eu preciso me entender pra depois explicar isso pra vocês. Mas voltando ao assunto. A gente tem a história de uma moça, uma senhora, que ela é motorista de aplicativo. E já meio que começa com um acidente lá. Perde meio que o controle na via, estoura o pneu. E ela tem que trocar. E ali ela conhece a diva. Ó, a diva, que é a colega. Eu lembrei o nome dela, que era a principal. Eu esqueci, mas desculpa, gente. Ela conhece a diva, que dá meio que uma ajuda pra ela ali. Convida ela pra ir beber no bar com algumas amigas depois do expediente. E meio que assim, o tempo todo mostra muito assim o cansaço dela, né, de estar ali trabalhando há bastante tempo, fazendo muitas horas. O problema dela de aceitar a própria idade, entre outras coisas. E aí a motorista, que eu vou continuar falando o nome dela errado, porque eu acho que tá errado, a Cleide, Neide, enfim, não importa o nome. Ela pega uma carona ali no aplicativo. Eu não me lembro se ela pega a primeira carona ou se primeiro ela vai no bar, mas se não me engano, primeiro ela vai no bar e depois ela pega a carona, tá? Mas basicamente ela pega uma moça que tá saindo da formatura, a Maiara. E eu quero que vocês se atentem a este detalhe, porque depois eu vou voltar nele, tá? Só se atentem a este detalhe. Que vocês vão entender o porquê da minha empolgação e do porquê que esse episódio pra mim foi o melhor. Então ela pega essa moça que saiu da formatura, 30 anos, a moça. Ela conversa, ela explica um pouco da história dela ali, sobre os 30 ser a melhor idade para se viver e tudo mais. Então mostra bastante descontentamento dela. É muito... ela tá descontente com a idade dela, tá? Que ali não é falado, mas dá pra se ter uma base mais ou menos da idade dela. Que lá, mais na frente, mais no final do episódio, a gente descobre qual que é a idade. E aí ela deixa essa passageira, né, no destino dela. E aí ela tem um carro adaptado pra cadeirante. E aí vem uma corrida, ela já tá indo pra casa, vem uma corrida pra ela. Ela olha a corrida, ela, não vou aceitar.
e era pra uma cadeirante. Então ela meio que recusa a corrida. Só que a corrida volta pra ela e aí ela vai apertar pra cancelar. E aí ela acaba aceitando a corrida, que é a corrida da Bex, que é a Zezé Mota. E a motorista é a Andréa Beltrão, tá? Isso eu não esqueci. Isso que é o bom da gente ver produções brasileiras. Que daí eu consigo lembrar e eu consigo pronunciar o nome dos atores e das atrizes. Mas enfim, voltando aí ao assunto. Ela pega então essa carona pra Bex. E aí quando ela chega no destino, é meio que estranho, porque ela não encontra a Bex lá. E aí quando ela desce, aí ela vê que ela passou da senhorinha. Então ela vai lá, né? Ah, preciso de ajuda. Não. Eu vou sozinha. E aí ela abre a traseira do carro, a Bex entra no carro. Só que a senhora ela é meio confusa, ela não sabe. Ela é tipo eu, se eu fosse um pouco mais velha. O problema é que eu mais nova já sou assim meio lesada, mas enfim. Ela não sabe pra onde é que ela vai, ela não sabe o nome das coisas, ela só sabe que ela tem um destino pra seguir. Então, no meio do caminho, elas acabam parando num posto de gasolina para abastecer. Nesse posto de gasolina, a Bex pede para descer e ela vai tomar um café e ela acaba cantando karaokê com a motorista, que eu acho que é Cleide. Eu não vou dar certeza pra vocês, tá? Mas eu acho que é esse o nome. Então ela meio que pega ali, canta no karaokê, volta pro carro, daí ela dá o destino dela. Acho que antes disso ela deu o destino dela, que era futuro, né? Ou depois ela dá o destino, e o destino é esse, é futuro. E, opa, caiu aqui, desculpa, gente. E aí o destino dela é futuro. E aí ela pergunta, mas futuro aonde? Qual é a numeração? Onde é que é? Ah, só coloca futuro aí, que quando a gente estiver chegando, eu te digo. E aí ela coloca lá, e aí, se não me engano, dá imagens do futuro, ou caminho do futuro, alguma coisa do futuro, lembranças do futuro, se não me engano. E aí, nisso, elas vão seguindo, e meio que a Bex vai orientando ela, entra em tal rua, vira aqui, vira ali. Aí tem um dos lugares que elas passam, que o motorista diz assim, olha, não, essa rua não tem saída. Daí ela diz assim, tem saída sim, é só seguir em frente. Se não tem saída, sempre seguir em frente. E aí elas vão indo e tal, passam um jabuti, aí elas fazem meio que uma analogia ali ao jabuti, que aquele jabuti estava ali desde antes delas nascerem, provavelmente vai continuar depois que elas não estiverem mais ali. E aí até que elas conseguem de fato chegar no destino. Só que eu acho assim, já que fala sobre o sobrenatural, poderia ser diferente o final, mas mantendo o mesmo final. Aí vocês vão dizer assim, como assim? Tal. Então eu vou dar uma pausa aqui pra vocês, tá? Quem quiser assistir, vai lá assistir, dá tempo de parar aqui, cortar o vídeo e ir lá assistir. E aí, só antes eu vou voltar pro assunto da moça que tava se formando, que aí vocês vão entender o porquê da minha empolgação maior ainda, tá? Quando ela pegou lá a moça que tava se formando, o nome da moça era qual? Maiara? Eu já confundi de novo os nomes, tá? Era Maiara, tá? E qual que era o nome da empregada do primeiro episódio? Maiara. Que eu fiquei, é Nayara. Era Maiara. E aí, o que acontece, gente? Eu, quando bati o olho na formanda, eu assim, será que não é a formatura da empregada lá do primeiro episódio e tal? E aí, ficou aquela coisa na minha cabeça, será que é, será que não é e tal? E aí, depois eu fiquei pensando, e aí eu vou trazer pra vocês, obviamente, se é ou não, vou deixar na descrição aqui do vídeo pra vocês se era ou não. Porque
a moça, ela ia parar de trabalhar como empregada doméstica na casa daquela mãe, porque ela ia se formar e ia começar a trabalhar na profissão dela, na profissão que ela se formou. E quem que estava se formando e tinha o mesmo nome? Uma moça com as mesmas características. E a hora que eu bati o olho, eu fiquei assim, é muito parecida para não ser a mesma personagem. Mesma personagem, mesmo nome, mesma situação, tá se formando e tudo mais. Então aí meio que já ficou claro que tudo o que aconteceu lá no primeiro episódio era sim fruto da imaginação daquela mãe que estava paranoica num pós-parto, onde ela estava muito doida das ideias dela e imaginou tudo aquilo, e no final não era nem aquilo que ela estava imaginando, tá? Então, possivelmente, o que aconteceu no final também pode ter sido um pouco de grandeza do pensamento dela, tá? Da paranoia dela. Mas, voltando aqui então, né? Por que eu acho que o final poderia ser diferente, mas sem deixar de ser o mesmo final? Tem uma cena, bem no finalzinho do episódio, que ela vira pra trás e aí meio que dá um... Sabe, quando ela vira pra trás. Então, quando a motorista vira pra trás, a Bex tá lá. Então, não é loucura da cabeça dela. A Bex tá lá dentro do carro. Só que pra mim, poderia ter sido aí a quebra da história. Por exemplo, ela virar pra trás e a Bex não tá dentro do carro. E aí ela ficar... Será que tudo isso que eu passei foi coisa da minha cabeça? E aí ela ir pra casa aliviada, sabe, aquela coisa tipo e tal. E ao mesmo tempo, como não foi ali, né, porque a Bex estava lá dentro, quando ela vai tirar o cinto pra descer, a motorista, né, a André Beltrão, falou assim, não, deixa que eu vou descer pra te ajudar. Então eu acho que nessa parte aí, em vez dela ficar travada dentro do carro e não conseguir descer, ela poderia sim ter descido, né? Falar assim, gostei muito de te conhecer e tal. Descer pra ir ajudar. E aí quando ela abre o carro tá vazio. E aí ela fica, mas eu dei carona no aplicativo. Tem ali, eu aceitei a corrida. E aí de fato ela não ter aceitado a corrida, ela ter sim recusado e depois ter cancelado de novo. E aí quando ela entrasse dentro do carro, ela visse lá na frente a Bex indo embora na cadeira de roda e aquele clarão que teve na série. Seria uma coisa um pouquinho diferente ali, que iria mudar um pouco o contexto, mas não iria mudar a história. A história ia se permanecer. Então, para quem continuou, né, e viu todo essa parte que eu contei aqui pra vocês, o final basicamente ela voltou para casa, ela fez uma chamada de vídeo com a mãe, a tia e eu acredito que os filhos ou sobrinhos, acho que sobrinhos, porque tem uma parte que eles falam em tia. Então ela estava completando 60 anos naquela noite e a família estava esperando ela em casa, né, para ela chegar mais cedo, para comemorar com ela, né? E enfim, eu fiquei assim apaixonada pelo episódio de hoje. Gostei muito. E agora o meu ranking entre os 4 episódios tá: episódio 4, episódio 1, episódio 3 e episódio 2, tá? Não que o 2 tenha sido ruim, tá? Mas entre os 4 episódios foi o que eu achei mais bonito. Na verdade, o 2 e o 3 eles meio que ficaram ali empatados, sabe? Porque a história deles, a parte sobrenatural deles, é muito bonita. Então, assim, a do terceiro seria a mais possível, mais plausível de se acontecer. E a segunda, nem tanto, assim, a segunda e a primeira, nem tanto. Né, a terceira um pouquinho não, mas esse episódio de hoje, assim, me encantou, sabe? Eu fiquei muito, 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 assim, sabe? Apaixonada por esse episódio. Então, assim, histórias
do Impossível, acho que é esse o título da série, é muito, 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 muito bom. Mas assim, você tem que pegar pra assistir com atenção, porque tem algumas coisinhas que se encaixam, como nesse, que se encaixam um no outro, e aí tu fica pensando, nossa, mas será que tá interligado as histórias e tal? Então, tipo assim, esse quarto episódio, o primeiro, eu senti isso, tá? Já não senti isso tanto no segundo e no terceiro, até porque os temas eram bem variados, tá? Podia ser que no segundo e no terceiro tivesse uma ligação, porque eu senti uma certa coisinha no segundo, mas eu não tinha como confirmar. Então, eu não vou aqui botar como tendo uma ligação dos dois episódios, mas o do primeiro e o do quarto episódio, que foi o de hoje, esse sim tinha ligação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Tá saindo com atraso, era pra ter saído na segunda, tá saindo na terça, mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijo. E antes que eu me esqueça, gente, deem uma olhadinha no canal, porque teve vídeo na sexta-feira, mas eu acho que eu deixei privado, tá? Então, se eu deixei privado, tem 2 vídeos para vocês assistirem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Beijo, tchau e fui!